Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Uma Voz. E hoje eu quero fazer primeiro uma sugestão e depois uma observação. A sugestão é sobre essa série, Ataque Total, do Dr. Walter White. É uma série muito boa. Aqui eu fiz uma playlist no meu canal, Roberto Matheus da Costa, que é o meu outro canal. Quem não é inscrito, pode se inscrever, tá? Mas esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo para o canal Mais Uma Voz. E eu tenho essa playlist aqui no meu canal com todos os vídeos aqui do Terceiro Anjo. Apenas alguns que não estavam no Terceiro Anjo, aí eu consegui encontrar em outro canal. Por exemplo, esse aqui, ó, Enzi Henrique, né? Mas a maioria está no canal Terceiro Anjo. Então a sequência aqui toda completa da série Ataque Total do Dr. Walter White, tá certo? Até o episódio 36. Mas eu quero aqui fazer uma observação, um comentário a respeito de dois trechos. Um desse vídeo aqui, olha, Ataque Total 23, a Agenda da Nova Era. E o outro desse episódio aqui, olha, Mudando a Palavra. Ataque Total 14, Mudando a Palavra, tá bom? Então eu vou colocar o trecho aqui para vocês assistirem e logo em seguida vou fazer alguns comentários. Não é interessante como eles mudaram a Bíblia para dizer, em vez de Espírito Santo, o Espírito de Jesus, mostrando que Jesus na Bíblia também era controlado por outra pessoa? Então aqui, de acordo com ele, as Bíblias foram mudadas para, no lugar de Espírito Santo, colocar Espírito de Jesus para dizer que Jesus era controlado por outra pessoa. Talvez uma ideia de espiritismo, não sei. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Mas o fato dele dizer que a Bíblia foi mudada se aplica a esse outro vídeo aqui que eu vou colocar para vocês assistirem, que é dessa aqui. Aquele trecho é da palestra 23, a Agenda da Nova Era. E o que eu vou colocar aqui é da palestra 14, Mudando a Palavra, que é onde ele explica sobre a mudança das Bíblias, né? Que ele faz essa referência no capítulo 23 sobre a mudança da palavra Espírito ou Espírito Santo para Espírito de Jesus. Aí nós vamos analisar depois se é isso mesmo. Agora, essa aqui ainda é pior. Uma mudança bem mínima, mas muito sucinta. Em Atos 16:7, na King James, está escrito: depois que chegaram a Mísia, decidiram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. A versão do Ai diz: e o Espírito de Jesus não os permitiu. A versão padrão faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. E a nova versão internacional faz a mesma coisa, o Espírito de Jesus. Agora, por quê? É preciso entender a mentalidade ocultista para a gente entender isso. O que acontece aqui na King James é que o Espírito de Deus, diz não. Mas nas outras traduções é o Espírito de Jesus. Isso implica que o Espírito controla Jesus. Vocês estão me seguindo? A Nova Era ensina que Jesus veio à Terra como um mestre iniciado. Que ele não tinha o poder de fazer as coisas certas. E por isso ele era tomado por Maitreya, que usava-o como se fosse uma marionete. É isso que eles ensinam. Aqui temos a mesma ideia. Eles querem que vocês pensem que Jesus é controlado por um espírito e que um espírito fala para ele o que ele deve fazer. Mas na King James, o que está sendo dito é que o espírito diz não. E se Jesus é quem diz não, então Jesus e o espírito são a mesma pessoa. Então aqui eu quero agora ler com vocês o texto que ele citou lá na Bíblia ACF, tá? Que é Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que se baseou na King James, tá? Aparece da mesma forma na King James. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Né? Então, segundo ele, esse aqui é o que está correto, quando fala Espírito. E as versões que traz Espírito de Jesus foram mudadas por causa do misticismo, do espiritismo, da nova era, das mudanças que esse pessoal fez na Bíblia. Mas será que é isso mesmo? Será que a explicação que ele deu para esse texto está correta para essa mudança? Vamos analisar isso mais a fundo. Aqui, por exemplo, nessa versão aqui fala Espírito de Jesus, olha, que é do site Bíblia Português. Aí aqui tem a Bíblia King James atualizada, que também traz Espírito de Jesus. A João Ferreira de Almeida atualizada também fala Espírito de Jesus. Aqui, ó, a King James Bible, o Spirit, não fala Jesus, né? Fala o Spirit. Já essa English Revised Version fala Spirit of Jesus, Espírito de Jesus, né? Então, será que realmente a Bíblia foi alterada quando falaram sobre o Espírito, falando sobre o Espírito de Jesus? Meus irmãos, para nós chegarmos a essa conclusão, isso é muito sério, é muito perigoso, tá? Eu separei aqui várias passagens que nos ajudam a entender isso de forma melhor, porque a gente não pode pegar só um verso ou uma suposta alteração de um verso e tomar uma conclusão em cima disso. Eu admiro muito o Dr. Walter White, inclusive eu indico, assistam essa série, é uma série muito boa, eu estou assistindo, tá? Inclusive está pausado ali na minha TV, eu pausei para poder fazer esse vídeo para vocês, já estou assistindo o episódio 24, é uma série que não é nova, né? Mas eu já acompanho vários vídeos também daquela série E aí, Professor, que sempre é transmitida pelo canal Terceiro Anjo. Mas eu quero fazer essa observação aqui porque ela é muito pertinente. Tá? Então aqui nós vemos que em João 20, 22, lendo aqui do verso 21, após a ressurreição de Jesus, olha o que ele disse. Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aqui Jesus estava, o Espírito Santo saiu do sopro de Jesus. Então ele pode ser considerado o Espírito de Jesus. Né? Então nesse sopro, Jesus concede a eles uma porção do poder que depois seria concedido mais abundantemente no Pentecostes. Né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, a passagem de Lucas, aqui no último capítulo de Lucas, capítulo 24, nos últimos versículos ali, ó, o que é que nós vamos encontrar? Olha aqui que interessante, ó. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Aqui na King James atualizada, ó. Fala a mesma coisa, ó. Até que sejais revestidos do poder do alto. Que poder é esse? O Espírito Santo. Então ele concedeu esse Espírito de uma forma, de uma porção reduzida, quando ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, né? Mas depois, lá em Jerusalém, no Pentecostes, eles receberam em abundância esse poder, né? Então, é o que isso? Revestidos de poder, né? Revestidos de poder. Então, aqui nós temos outro texto que também, na Bíblia King James, fala Espírito de Jesus. Olha, Romanos 8, verso 9. Na King James, isso aqui não foi alterado, na King James está assim. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Está vendo? O Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Será que esse texto aqui foi mudado? Com certeza não, né? Vou procurar aqui na King James para colocar para vocês.
Então aqui ó, você pode ver que é a Bíblia King James 1611, tá? A tradução original e fiel. Aqui fala exatamente assim, olha. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui ó, as 3 palavras são usadas. O Espírito, como aparece lá em Atos 16, né? O Espírito, só Espírito. Aqui aparece também a palavra Espírito de Deus. Tudo isso é o mesmo Espírito, né? E aparece a palavra Espírito de Cristo, nesse único texto aqui, ó, Romanos 8, verso 9, na King James 1611. Então, será que isso aqui foi alterado também? Com certeza não, né? Então, o Espírito de Cristo é o poder que Cristo concedeu aos discípulos. É a presença e o poder de Cristo. É a onipresença de Cristo com os discípulos, né? Aqui, por exemplo, agora, ó, vamos ver aqui 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Vamos ver como fala na Bíblia King James 1611. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, né, que é Cristo, foi feito o quê? Espírito vivificante. Então Jesus é o último Adão, é o espírito vivificante, né? Na Bíblia King James 1611. Esse aqui já podemos eliminar. Vamos agora para essa daqui, ó, Gálatas 4, verso 6. Fala assim, ó: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Vamos ver aqui se na King James está assim também? Gálatas 4, versículo 6. Ó, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Então, esse é o Espírito que foi enviado a nós, não uma terceira pessoa, o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, que é o quê? É a presença, é a onipresença de Cristo conosco e o poder de Cristo atuando em nossa vida, tá? Podemos eliminar essa daqui e comprovar que realmente na Bíblia King James, em Gálatas 4, 6, fala Espírito de seu Filho, tá certo? Vamos agora para Filipenses 1, verso 19. Que também fala do Espírito de Jesus, ó, Espírito de Jesus Cristo, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então não é uma terceira pessoa, né? Como infelizmente acredita o Dr. Walter White. Eu ainda espero que Deus conceda a luz verdadeira a ele sobre a questão do Espírito Santo, de que não é uma terceira pessoa, não é o Deus Espírito Santo. Porque essa palavra nem aparece na Bíblia, nessa composição, Deus Espírito Santo. Aparece o contrário, o Espírito Santo de Deus, ou Espírito de Jesus Cristo, ou Espírito, né? Então, Filipenses 1,19, aqui na King James, de 1611, tradução original e fiel, fala do Espírito de Jesus Cristo, né? Então, são várias passagens. E, por último, eu quero colocar essa daqui, ó. 1 Pedro 1, verso 11, que fala aqui do Espírito de Cristo. Vamos encontrar aqui na King James 1611. 1 Pedro 1, verso 11. Então, olha que interessante aqui, ó. Buscando o tempo ou ocasião de tempo, o Espírito, buscando o tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, tá vendo aqui? O Espírito de Cristo que estava neles, indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria, tá? Então aqui eu vou colocar o capítulo todo,
para mostrar o contexto aqui para vocês, olha. Ó. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas. Então, aqui está falando dos profetas. Ó. E a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Então, aqui Pedro está falando dos profetas do Antigo Testamento que profetizaram sobre Cristo. Né? Buscando o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Então, qual é o Espírito que estava nos profetas do Antigo Testamento, quando eles escreveram as profecias referentes a Cristo e os sofrimentos que Cristo padeceria? Não era uma terceira pessoa. Olha quem era. Era o Espírito de Cristo, que aqui embaixo é chamado de Espírito Santo, ó, que foi enviado do céu. Então, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que não é uma terceira pessoa de uma trindade, mas é a presença e o poder de Deus por meio de Cristo. A onipresença de Cristo conosco, né? Então aqui fala, buscando o tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, né, que caiu abundantemente lá no Pentecostes. O poder, como nós vimos lá em Lucas, né? E a essas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Tá certo, meus amados? Então fica aí a correção a essa parte, né? Gosto muito, volto a frisar, das palestras do Dr. Walter Veit, é um material riquíssimo, mas nesse ponto aí, infelizmente, ele está equivocado e eu espero que Deus aí conceda a iluminação, a compreensão correta a ele, porque ele é um homem que influencia muitas pessoas, né? Seria muito importante se ele entendesse toda a verdade aí para transmitir que realmente o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas é o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não é questão de espiritismo. O Espírito de Cristo é a onipresença de Cristo. É Cristo presente conosco de forma espiritual. Não mais fisicamente, como ele estava quando estava aqui na Terra, mas de forma espiritual. O Espírito de Cristo, então, o Espírito de Jesus, é a sua presença espiritual conosco. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos. Amém. E graças a Deus por mais um vídeo. Curta, compartilha, se inscreva nos nossos canais e ajude outros a compreenderem o assunto que foi explanado aqui.